Estamos recebendo a nossa querida Marília, que se encontra aqui no estúdio. Não é a primeira vez que ela vem no nosso programa e a gente tem o prazer de recebê-la. E hoje, ela como médica urologista, vem hoje trazer algumas informações pra gente, porque assim, lembra que semana passada a gente estava falando aqui que o urologista, ele cuida sim da saúde do homem? Cuida, mas ele também cuida da saúde da mulher. E é sempre bom a gente estar falando sobre esse assunto, porque tanto homens como mulheres precisam se cuidar. E não tem coisa pior na vida do que você ficar por fora da informação. Às vezes você até vai à busca dessa informação, mas são tantas e muitas vezes tantas informações que deixam a desejar que você tem que verdadeiramente ouvir um especialista. É por isso que a Marília hoje está aqui no nosso programa mais uma vez e ela vai falar sobre essa boa hidratação e o quanto você tem que observar a cor da tua urina. E aí ela vai falar sobre alguns problemas que podem acontecer com a saúde da gente, principalmente quando a gente não tem essa hidratação, quando a gente não tem esses cuidados com a saúde da gente, com a saúde da nossa urina. Gente, ontem eu fiz uma pesquisa, estava analisando um pouco mais sobre a questão da água. É impressionante o quanto a água é capaz de transformar tudo na vida da gente. Imagina aí as gorduras que a gente acumula no organismo da gente. Todo tipo de gordura que você possa imaginar. Nós somos verdadeiramente, assim, humanos que poderíamos ser um carro. Que se não tem aquela verdadeira manutenção e se não se cuida direitinho, fica complicado. Uma hora quebra, né? Vai dar problema, vai parar. A mesma coisa acontece com a nossa vida quando a gente não se hidrata. Mas mais do que isso, quais são os problemas que podem trazer para a nossa vida em termos de saúde? Hoje ela está aqui toda linda, mais uma vez, para a gente falar sobre os cuidados e para a gente entender um pouco mais a questão da cor da urina. Porque muita gente diz assim, eu estou bebendo muita água, mas minha urina ainda continua escura. Como assim? Ou, estou bebendo muita água, minha urina está ok, mas daqui a pouquinho ela já não vai estar ok, ela vai estar um pouquinho mais escura. E muitas vezes, quando a gente fala de hidratação, a gente observa que tem vários tipos de hidratação, não só com água, né? Mas a água ela é necessária, é essencial para as nossas vidas. E aí a gente começa a observar o quanto é importante essa hidratação para que a gente analise um pouco a cor da nossa urina e entenda quais são os tipos de problemas de saúde que a gente pode ter, não é isso, doutora? Sim. A hidratação ela é importante porque o nosso organismo, praticamente todo o metabolismo do nosso organismo, ele envolve a água. Então, tanto para a hidratação da pele, quanto a função dos rins, quanto a função do nosso organismo como todo, inclusive a atividade cerebral, depende da água. Então, a água é de extrema importância a gente manter o organismo hidratado. E a hidratação vai prevenir uma série de problemas que podem desenvolver tanto no sistema urinário quanto no organismo de uma forma geral, né? Então, a gente sempre recomenda que as pessoas mantenham uma hidratação adequada. E uma forma que é fácil da gente observar isso é através da cor da urina. A cor da urina, ela traz muitas informações para a gente. Então, quando a gente mantém uma urina amarelo clarinha, é o ideal. A gente mantém ela sempre clarinha, tá? Quando a gente está com hidratação muito baixa, quando a gente está desidratada, essa urina ela vai ficando mais escura. Ela vai ficando cada vez mais escura, como tem aqui no painel. Então, às vezes, a gente chega nesse amarelo aqui bem forte. Que é o quarto, né? Ou é o quinto? O quinto. O quinto, né? O quinto a gente tem que prestar atenção, tá? Chegou nesse tom de amarelo, quer dizer que a gente já não está com hidratação ok, a gente tem que melhorar. E o ideal é que a gente fique entre o 2 e o 3. O 1, às vezes, é um exagero de hidratação. Então, se tem uma pessoa que bebe muito, de forma exagerada, nem tudo que é exagerado é bom. Nem muito ao sol, nem muito ao mar, né? Nem muito pouco, nem exagero. Então, os extremos, eles não são legais. Então, se a gente mantém uma hidratação exagerada, isso também pode prejudicar, de alguma forma, o nosso organismo, que seria o número 1. Porém, em dias quentes, o ideal é a gente aumentar a nossa ingesta de água para a gente ir tentando chegar mais perto do 1, certo? Pronto, doutora, vamos observar todas essas cores de urina, que a gente sempre, na mente da gente, o máximo é o 4, né? Que a gente imagina que do 3 ao 4 que esteja com uma hidratação não tão boa. Me chamou a atenção essa questão da hidratação, principalmente relacionada à água, por quê? Às vezes a pessoa
naquele momento que ela tá tomando água, ela tá com a urina clarinha. Mas às vezes ela passa um dia, por exemplo, tá clarinha, aí você passa o restante do dia sem beber água. Você confia que a sua urina tá clara e você leva na esportiva. Não, tô de boa, tô de boa. Aí digamos que você saia de casa para fazer outros momentos especiais na tua vida e você esquece de beber água. Aí quando é de noite, você tá com a urina mais escurecida. Isso. Por que eu tô falando sobre esse assunto? Como chamar a atenção da população relacionado ao cuidado com a urina e como é que ela tem que ficar no dia a dia, o que a gente tem que observar. Como essa urina, como é que eu posso explicar? Essa urina, ela fica clarinha naquele momento, mas quando é de noite ela já não está tão clarinha. Isso. Como a gente pode observar no dia a dia, todo momento que você for no banheiro, essa urina clara e que ela permaneça clara? Então a gente precisa se policiar e começar a mudar os hábitos. Então a gente precisa beber água durante o dia inteiro. Não adianta a gente beber uma grande quantidade de água só num momento do dia. Que aquela grande quantidade de água ela vai produzir uma urina que vai ser logo eliminada. Então você tem que manter uma hidratação durante todo o dia para poder manter a urina da cor mais clara durante o dia inteiro. Então não adianta a gente beber 1 litro de água e beber tudo de manhã. Sim. Então a gente tem que manter uma hidratação aí de pelo menos 2 litros, é a média, durante o dia inteiro, isso distribuído ao longo do dia. Para uma cidade quente como a nossa, um Piauizão quente, que a gente convive, que a gente transpira muito, que a gente sua muito, com certeza essa quantidade de água ela vai ser maior, vai ser necessária uma quantidade maior do que essa. Então, eu sempre recomendo comprar uma garrafinha. Sim. Aquelas garrafinhas de academia, aquelas garrafinhas que tem... ou que tem volume ou que você já saiba o volume. E aí você vai ingerir aquela garrafinha, várias garrafinhas daquela ao longo do dia. Se você beber 4, 5, é o ideal. É o ideal. Difícil a gente conseguir atingir isso. Em dias quentes, e quem trabalha no exterior, né, que não trabalha em ambiente fechado, com ar-condicionado, vai ter uma necessidade maior do que quem trabalha no ambiente fechado. Porque vai transpirar mais, vai suar mais, vai perder mais líquido, então vai precisar se hidratar melhor. Então, essas pessoas têm que ficar mais atentas, porque essa quantidade de água não vai ser suficiente para ela. Vai precisar de mais. Eu acho que a gente, nesse exato momento, começa a tentar, de uma certa forma, disciplinar as pessoas para elas entenderem melhor. Tem gente que diz assim, eu bebi quase 1 litro de água agora há pouco. Esse quase 1 litro de água que ela bebeu agora há pouco, ela crê que durante o dia todo ela não precisa tomar mais nada. Não, ela não vai ser suficiente para o dia inteiro. Aquilo é só para aquele momento. Exato. Aquela quantidade de água, ela vai entrar no nosso organismo, vai ser absorvida e vai sair. Sim. E isso tem um ciclo. Então, não vai ser uma água que vai ser aproveitada para o dia inteiro. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa manter o dia inteiro hidratado. E a cor da urina é algo que nos ajuda. Então, se a cor da urina modificou, se ela está agora, a próxima vez que você for no banheiro já está escura, é porque você deu um vacilo e não bebeu o suficiente, tem que caprichar mais, tá? A única urina que é para sair dessa cor 5 ou 4 ou 5 é a nossa primeira urina da manhã, que é aquela que a gente acorda de manhã cedo, às vezes antes de acordar de vez, né? Umas 5, 6 horas da manhã que a gente faz o xixi, é o único que pode vir dessa cor, porque normalmente a gente passa a noite inteira dormindo e não bebe água durante a madrugada. Então, a urina vai vir concentrada mesmo, ela vai vir mais escura. Porém, ao longo do dia, como a gente tem essa capacidade de estar se policiando e de estar bebendo água, é para a urina ser mais clara ao longo do dia, para a gente prestar atenção e ter esse cuidado. Pronto, vamos falar dos homens que passam mais tempo achando que o líquido é uma cervejinha que começa e não tem hora de terminar, e alguns dizem, não consigo tomar uma cervejinha e beber água logo em seguida. Estas pessoas podem ter graves problemas no futuro. Com certeza, elas podem ficar gravemente desidratadas, porque o álcool, ele não hidrata, tá? O álcool você vai ingerir... A cervejinha tem um alto engano, né? Com certeza. Cerveja e refrigerante, nenhum dos dois hidratam, tá? Você vai ter aquela sensação de que você ingeriu, você vai estar com o estômago cheio, mas você não vai estar hidratado, tá? Então tem que ter cuidado. Então quando for ingerir bebida alcoólica ou refrigerante, do mesmo jeito tem que se policiar para beber água. Para estar sempre ali com uma garrafinha de água próxima. E o contrário do que muita gente entende, quando eu bebo cerveja, eu bebo álcool, eu vou muito ao banheiro. Vai, porque o álcool ele é diurético. Então ele te desidrata, ele tira o teu líquido do organismo e vai jogando fora. Então se você não se hidratar, não beber água, você vai ficar desidratado. Se policiar.
Tem que ter cuidado, com tem que ter certeza. cuidado. Pronto, falamos aí dos cuidados, podemos dizer então que se você, durante o dia, tiver intervalos para beber a sua água, muitas pessoas buscam essa hidratação com sede. Isso é outro erro, né? Eu tô com muita sede, por isso que eu vou beber água. O certo seria você beber água independente da sede. Da sede. Com certeza. Se a gente for deixar só para os momentos de sede, a gente vai terminar bebendo a grande quantidade de água no intervalo pequeno. A gente vai ter aquela sensação de que passou aquela saciedade, mas a gente vai passar um período de novo sem beber água. A gente pode passar um período grande, gerar hidratação, e a desidratação pode levar a problemas renais, cálculo renal, infecção urinária, uma série de problemas. Então, o ideal é não esperar a sede, é a gente tentar mesmo manter uma rotina aí de horário, tentar se organizar. No seu trabalho, tá sempre com a garrafinha e você se policiar. Quantas garrafinhas daquela você ingeriu no dia? Aí você vai ter uma noção de quanto de ingestão que você teve de água e como é que vai estar a hidratação. E a gente pode observar a cor da urina, é uma coisa que ajuda, que facilita a gente a perceber essa hidratação de forma mais objetiva e mais fácil. Doutora, só que eu não quero terminar simplesmente com a cor da urina, mas eu quero alertar as pessoas relacionadas aos problemas graves. Por exemplo, se você, na sua infância, na sua adolescência, chegou na fase adulta sem esse cuidado, quais são os graves problemas que essa pessoa pode ter e futuramente ela pode não poder mais beber essa água? Pode, se entrar num quadro de insuficiência renal, que é um quadro de desidratação grave, desidratação pode levar a problema renal, tá? E não é só o problema renal relacionado ao cálculo renal, a pedra no rim, que já é um grande problema. Para quem tem, sofre bastante com cálculo, porque pode ter dor, infecção, tudo por conta da pedra que é formada no rim. E o principal vilão que leva à formação de pedra é a falta de água. Mas não só isso, né? A desidratação, se você passar muito período sem beber água por longos dias sem se hidratar de forma adequada, aquilo ali pode levar à insuficiência renal ao longo do tempo. E a insuficiência renal é o quê? O teu rim não tem mais a capacidade de filtrar o sangue, de tirar as toxinas, de fazer a depuração. Então, se você chegar num quadro de insuficiência renal, pode ser que você chegue num quadro mais grave e talvez seja até impedido de beber água. Por exemplo, pacientes que fazem hemodiálise, a quantidade de água que ele pode ingerir no dia é bem inferior à quantidade de uma pessoa que tem um rim funcionando normal. Então, assim, ó, é muito importante a gente alertar as pessoas que estão assistindo o nosso programa de lembrar um filho de estar bebendo água. Criança, doutora, são pessoas difíceis de estar bebendo água em vários momentos. Geralmente, quando elas pedem água, elas estão com muita sede. Brincaram muito e querem beber água. Elas não têm muito essa disciplina e que tem que vir da gente. É por isso que a criança, a gente já ensina, pelo menos lá em casa, desde pequenininho, a gente sempre anda com a garrafinha de água da criança e oferecendo. Oferecendo para já criar esse hábito de beber água. O meu filho mais velho, que já tem mais de 3 anos, ele já aprendeu que ele precisa da água, inclusive para as fezes dele saírem em consistência macia. Ele já percebeu que no dia que ele não bebe a água, que ele bebe pouca água, o cocô sai mais duro, incomoda e tudo mais. Então, a hidratação é importante até para o funcionamento do intestino. A principal fonte que faz o intestino funcionar de forma adequada também é a água. Então, a boa hidratação vai melhorar até o funcionamento do intestino. Doutora, a gente percebe que todos os órgãos do nosso corpo, eles precisam dessa hidratação, Com né? certeza. A gente vê a vesícula, a gente vê várias situações. As pessoas às vezes se preocupam, não, mas vesícula tem a ver muito com comida seca. Sim, mas você também não está se hidratando, você não está se cuidando. E aí eu queria que a doutora me falasse a respeito dessas cores de urina. Quando ela chega a essas cores, em que situação que está essa pessoa, doutora? Então, a urina, quando ela vai ficando do 5 para o 6, a gente vê uma mudança de coloração nítida aqui. O alaranjado, que é esse número 6, ele pode significar uma desidratação severa ou pode significar algum probleminha que já pode estar acontecendo no fígado. Aí você vai melhorar a sua hidratação e ver como é que vai acontecer. O 8 a gente já pensa no hematúria, né? No sangramento na urina. O sangramento na urina pode acontecer em diversas situações. A mais comum delas é associada à infecção urinária. Mas cálculos renais podem causar sangramento na urina, tumores do trato urinário podem causar sangramento na urina. E o sangramento é sempre um alerta, né? Sempre que tem um sangramento na urina, tem que ser feita uma avaliação com o especialista. Problemas hepáticos geralmente vão gerar uma coloração mais escura, um pouco mais escura até do que essas que a gente tem aqui. Pode gerar um acastanhado ou até um preto mesmo, tipo urina de Coca-Cola. Quando você tem uma urina de Coca-Cola,
alguma coisa está errada no fígado, uma hepatite, uma inflamação, alguma coisa está errada ali naquele sistema e precisa ser avaliado com urgência. Doutora, para a gente finalizar essa conversa tão importante e necessária para homens e mulheres que estejam assistindo a gente chama atenção para as infecções urinárias constantes. Sim. É algo que também é um alerta, né? Sim, com certeza. Infecção urinária, eu costumo explicar até para os pacientes e para as pacientes, que infecção urinária está muito associada aos nossos hábitos, né? Aos hábitos de vida do dia a dia. Coisas que a gente faz no dia a dia e que podem facilitar a infecção urinária. Um dos principais fatores associados à infecção urinária, que facilita a infecção urinária, é a hidratação. Tá? Então é indicado a gente sempre beber muita água durante o dia inteiro, né? Lembrando que não adianta beber muito só no intervalo de tempo curto, que aquilo ali não vai proteger durante todo o dia, mas a gente manter uma hidratação adequada protege nosso trato urinário das infecções. E a outra questão relacionada à urina é não ficar segurando a urina por muito tempo, postergando muito a ida ao banheiro. Então, deu aquela vontade de urinar, já tentar esvaziar logo a bexiga para evitar que aquela urina fique ali acumulada, facilitando a proliferação das bactérias e a infecção urinária. A gente sabe que nem um suco, nem a própria água de coco substitui a necessidade da hidratação com água. Mas Não. o que a gente pode falar a respeito dos sucos e a própria água de coco? O suco e a água de coco, eles têm a água dentro, né? Sim. Então, eles, de certa forma, eles ajudam bem na hidratação. Só que eles também têm outras substâncias, tem carboidrato. Então, são alimentos, a gente pode dizer, porque tem glicose, Sim. alimenta mesmo, o suco tem carboidrato. Então, são alimentos que vão trazer, além da hidratação, podem trazer calorias, vitaminas, tem seu benefício. Mas não substitui 100% a água. Sim. Então, a água ela deve estar ali presente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Ela deve fazer parte. Tem gente que diz, eu não gosto de água. A gente aprende a gostar de água. A água é muito bom. Sim, a água é muito boa, e não só quando você está com sede. Exatamente. Principalmente quando você está com sede aí, a água tem um gosto maior ainda, né? Não, outro dia eu encontrei uma amiga, doutora, que disse assim, nossa, toda vez que eu tomo água, eu sinto assim um enjoo. Eu falei, meu amor, procure um médico. O problema não está na água, o problema está em você. Não é com isso, certeza, doutora? a água é essencial da vida, Sim, né? Assim, com a alimentação, ninguém aguenta ficar muitas horas sem água, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a hidratação ela fica severa. Doutora Marília, eu quero agradecer pela sua presença mais uma vez no nosso programa, de verdade, dizer que essas informações que a gente leva são importantes, não é só a gente falar da coloração, né, e falar só da hidratação, é da gente falar da importância de você saber tomar água. Eu confesso, doutora, que eu sou uma pessoa que eu muitas vezes erro nesse vai tomar água. Eu sou uma pessoa que eu me comunico muito, que eu falo muito. Mais importante ainda, não é só a questão do clima e não só a questão de você pensar que tem que se hidratar, pensar na profissão que você tem. Com certeza. Por exemplo, eu sou uma comunicadora, eu falo muito mais, então, obviamente, essa hidratação se faz necessária mesmo, a todo instante. Então, assim, eu coloco minha mão na palmatória, né? Porque eu acho que a gente, como comunicador, não é porque a gente está comunicando que a gente tem que ser o que sabe tudo. Ao contrário, eu estou aqui me comunicando e levando a informação para mim e para vocês. Isso se faz necessário quando a gente admite que a gente também erra muitas vezes e que a gente tem que acertar. Essa entrevista é valiosa até para mim. É valiosa para mim, é valiosa para minha família. Vejo que a doutora falou dos filhos dela. A gente tem que levar essa informação para todo mundo e a gente se cuidar, porque o futuro ele pode ser muito triste para as nossas vidas. Então, chame a atenção do agora para que você não tenha problema no futuro. Doutora, muito obrigada. Quem quiser mais informações, vai aparecer o Instagram da doutora aí, mas vale a pena a gente reforçar esse Instagram. Eu agradeço, Vanessa, a oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema que parece tão bobo e é tão básico, mas que influencia de forma tão grande na nossa vida. Sim. Né? Então, você estava comentando sobre o seu hábito, que às vezes você... Isso todo mundo peca em algum momento, essa questão da hidratação, todo mundo peca. Então, o que vale a gente reforçar é tentar adaptar a sua realidade para que você consiga em algum momento ter essa hidratação ao seu alcance. Então, de repente, colocar no balcão lá, quando for no intervalo entre um e outro, beber um pouco de água. E é o que a gente tenta, é o que eu tento fazer também no consultório. Às vezes a gente entra no consultório, senta e fica ali 2, 3 horas atendendo. Então, o que eu tento fazer? Ter no meu consultório
meu copo de água, minha garrafinha de água, meus atendentes já sabem, eu chego já tem que estar lá. Nossas tarefas nos enganam muitas vezes, já tem que estar né? lá junto, que é para poder estar conseguindo. Verdade. A gente fala muito também, né? Sim. Então a gente tem que explicar bastante, a gente tem que se comunicar bem com o paciente, explicar tudo certinho. Então a gente precisa também estar se hidratando. No consultório os pacientes veem isso toda hora. A gente está lá com a água hidratante, eu sempre tento oferecer para eles também. Então isso faz parte, a gente se adaptar para a gente poder tentar corrigir esses pequenos deslizes para a gente poder ganhar em qualidade, né? Qualidade de vida, a gente não chegar no final do dia e estar com dor de cabeça, e a dor de cabeça não ser simplesmente a falta de hidratação durante o dia. Muito bom. Né? Vamos reforçar o Instagram? Qual é o Instagram, doutora? Meu Instagram é @marília.urologista. Muito obrigada pela sua presença. Eu Seja que agradeço. sempre bem-vinda. Muito obrigada, Vanusa.